Bom dia, pessoal. Iniciando a nossa quinta-feira, alegre e feliz, depois de ter sido, vacinada, recebi a primeira dose, graças a Deus, né? E aqui, a Marcelene colocando para vocês o seguinte: recebi a primeira dose. Mas a gente não vai baixar a guarda, a gente vai continuar usando máscara, né? Porque é o seguinte, a proteção, né, continua, os cuidados continuam, né? Para me proteger e para proteger todos que estão à minha volta, seja minha família ou seja vocês que depois a gente retornar para a escola, né? Eu também tenho que pensar nisso, na proteção de vocês, daqueles que ainda não foram vacinados. E para isso, eu não posso sair por aí, né, sem máscara, achando que a pandemia acabou, que ainda não acabou, né? Graças a Deus que a vacina chegou para mim. E eu peço e eu sou a favor de vacina para todos, viu, gente? A vacina tem que chegar para todos, tá? Bom, na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão de história, tá? Para a gente poder fazer a provinha de história. E aí nós vamos, né, voltar um pouquinho lá na aula do dia 20, quando nós fizemos uma retomada da matéria de história, tá? E aí eu vou corrigir com vocês aquelas páginas que foram as páginas 24 e 25 do livro de história, né, na aula do dia 20. Naquele dia eu fiz a leitura, dei uma explicação, agora eu vou fazer a correção com vocês, para ajudar vocês na hora de fazer a nossa prova, tá bom? Então vamos ver o que foi o assunto da aula do dia 20. Vamos ver? A matéria de história, né? Hoje, 27 de maio, viu? Pode colocar cabeçalho no caderno? Pode, gente, colocar a data lá e colocar a revisão, viu? Da matéria, tá? Aí, olha, o livro de história e nós vamos para a página 24. Aí, gente, na página 24, tá a primeira questão tá aí, ó. Compare a maneira de se deslocar dos primeiros grupos humanos com o modo pelo qual as pessoas se deslocam atualmente. Então, nós vamos voltar lá no início, né, quando começou a história, falando daquelas pessoas saindo da África e se espalhando pelo mundo afora, né? Como que essas pessoas se deslocavam, iam para outros lugares, né? Pelo que a gente viu na história. Então, vamos ver aqui no quadro, né, a número 1. Só um minutinho, gente, que pra gente voltar aqui pro quadro, tá? Aí. Então, olha bem. A gente disse o seguinte, gente, da número página 24, número 1, tá? Então, o que que nós vamos falar sobre isso daí, gente? Olha, nós vamos dizer o seguinte, que os primeiros grupos humanos, gente, como era o deslocamento deles, né? Se deslocavam. Como que eles saíam de um lugar para o outro, né? Então eles se deslocavam por terra. Ia de um lugar para o outro por terra, tá? E aí, o que que eles faziam? Eles utilizavam a caminhada. Era caminhando que essas pessoas iam de um lugar para o outro, né?
Pensa numa vida difícil, né? Utilizando a caminhada. Eu acho que aquelas pessoas, gente, eram mais saudáveis que nós, viu? Porque eles caminharam muito, né, para chegar, né, sair da África, chegar na Ásia, Europa, depois aqui nas Américas, né, chegar até na América do Sul aqui. Então, eles caminharam bastante, né, gente? Agora, como que é a caminhada de hoje? Hoje, no caso, é o deslocamento, né? Como que é o deslocamento? As pessoas podem. Aí hoje ficou mais fácil. E tem gente que acha que a vida é difícil. Mas olha, com comparação com essas pessoas aqui, né? Nossa vida hoje tá bem mais fácil, viu? Podem se deslocar. Olha bem, os meios que ela pode se deslocar. Ela pode deslocar por terra, pela água, e pelo ar. Tá vendo, gente? Né? Então, olha bem, por terra, né? Nós temos aí os automóveis que nos levam, os ônibus, né? E mais. Agora, pela água, os barcos, né? Os navios, tudo isso aí são os meios, né? De transportes. E pelo ar, os aviões. Então, quer dizer, em comparação aos primeiros grupos humanos, nossa, a nossa vida melhorou muito, tá? Vamos pensar um pouquinho aí, porque realmente a nossa vida mudou bastante. E para melhor, né? Olha bem, em relação a esses povos, né? Agora, gente, olha, vamos voltar lá pro livro. Olha aí. Na mesma página, né? Nós temos aí, observa o mapa a seguir, depois escreva V, né, nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas, tá? Então, gente, deixa eu passar aqui, olha, o mapa que está na página 24, eu já falei, vou repetir, né? A gente tem que ter muita atenção em todas as informações que consta nesse mapa, tá? Então, olha bem, qual que é o título? Tráfico de escravos. Qual o período? 1501 a 1867. Aí nós temos aqui, ó, Rosa dos Ventos, norte, sul, leste, oeste. Nós temos os continentes aqui, ó, América, Europa, Ásia e África. E aparece o Oceano Atlântico, Oceano Índico e o Oceano Pacífico, né? E nós temos a legenda. Gente, a legenda, como que ela mostra para nós? O que ela mostra? É o número de escravos. Então, quanto mais grossa for a seta, né? Maior é o número de escravos transportados, traficados, né? Então, olha bem, uma seta bem mais grossinha representa o quê? 5 milhões de escravos. Aí, à medida que ela vai perdendo a sua espessura, né? Aí, olha bem, vai cair para 1 milhão. E mais fininha, menos de 200 mil, tá? E aí também aparece a escala, tá? Do mapa. Mas a questão aqui é a gente entender essas setas aqui, tá certo? Então, olha bem, a saída das setas está saindo, na maioria, do continente africano, né? E tem aqui, ó, o percurso de uma seta indo para a Europa, algumas indo para a América do Norte, a América Central, né? Várias setas mais finas, né? Chegando aqui no alto da América do Sul, né? E aí vai
América Central aqui ainda, né, gente? América do Sul é mais aqui embaixo. Aí, olha bem, depois nós temos uma seta bem grossa aqui, ó, chegando aqui, ó, no nosso país, né? Não é mais, é mais de uma, olha, essa aqui, né? Então isso representa o quê? A quantidade de negros que chegaram ao país nesse período aí, tá? Aí nós vamos lá para as questões da página 25, porque na questão aí vocês irão usar o VOF de acordo com o que as afirmativas que estão aí nessa página, tá? Então, olha a primeira afirmativa. O fluxo de escravos enviados para as ilhas de Cuba e Jamaica foi bastante intenso, assim como que para o Brasil. Gente, lá no mapa, dá para ter uma ideia que foi muito intenso? Olha bem, né? Mesmo que no nosso país coloque-se ali uma seta mais grossa, mas olha para vocês verem, deixa eu voltar lá no mapa, espera aí, ó, quer ver? Olha para vocês verem a quantidade de setas que chegam aqui por próximo a Cuba, né? Cuba fica aqui, ó, tá? Nessa região da América Central. Então, olha a quantidade de setas, né? Então, isso aqui significa que também houve um grande número de negros, tanto aqui para o Brasil quanto para Cuba. Qual é o outro país? É Cuba e Jamaica, né? Então, essa afirmativa aí, vamos voltar, deixa eu voltar a coisa para o quadro aqui, ó. Essa afirmativa, no caso número 2, a primeira afirmativa aí do quadrinho, ó, vai ser verdadeira, tá? A segunda, vamos ver o que fala a segunda afirmativa, tá? Na segunda, deixa eu mudar aqui aí, na segunda afirmativa, tá assim, ó. A parte sul da América do Sul foi a principal porta de entrada dos escravos no continente americano? Não, gente, não foi, porque ó, se na primeira, né, nós vimos que teve um fluxo, né, tão grande para Cuba e Jamaica, como que eu posso afirmar que a parte principal aconteceu na América do Sul? Não foi, aconteceu nos dois. Então, essa afirmativa aí, ela é falsa. Agora, gente, olha, eu vou colocar os dois quadrinhos desse lado aqui, os que estão faltando, tá, gente? Então, é sequência aí. Começa aqui, depois vem pra cá, tá? Ó, o continente americano recebeu grande quantidade de escravos. Recebeu, se você olhar no mapa, né, por esse mapa aí, tá chegando mais pessoas aqui no continente americano, e lá para a Europa foi só uma seta, né, que mostrou ali, né? Então, essa questão aí, ela é verdadeira, tá? Agora, olha bem, a última afirmativa aí. Os africanos trazidos à força para a América eram de uma única região do continente africano. Gente, se você olhar o mapa lá, você vai ver setas saindo de vários lugares do continente africano. Então, se fosse de apenas, né, uma região da África, seria uma única seta saindo de um único lugar. Mas não é o que acontece. Tem várias setas em vários lugares. Então, essa afirmativa aí, ela é o quê? Ela é falsa, tá? Porque de acordo com o mapa, o que a gente está vendo no mapa, elas estão saindo de vários lugares da África, do continente africano, tá bom? Agora, deixa eu apagar aqui para a gente poder continuar responder as demais perguntas. Corrigida aí, né, gente? Então, posso apagar aqui, né?
Tem hora que eu faço como, como se a gente estivesse na sala de aula, gente. É engraçado demais, olha. De acordo com o mapa da atividade anterior, quais foram as principais regiões de entrada dos africanos escravizados no Brasil? Então, agora, gente, o mapa, infelizmente, ele pecou nesse sentido, porque ele não trouxe para você aí a informação de quais regiões que tem, o nome das regiões que nós temos, né, no Brasil. E aí, o que acontece, né? Eu olhei no livro, e no livro de vocês, não, no livro de história, não tem nenhum mapa que traz essa informação. Aí vocês podem fazer o seguinte, ir lá na internet, pedir, ó, Brasil Regional, mapa do Brasil Regional. Aí vai aparecer o mapa do Brasil com as regiões e seus nomes, tá certo? Então, nós temos 5 regiões, tá? Nós temos o Sul, Sudeste, Nordeste, Norte e Centro-Oeste, tá? Essas são as 5 regiões. Aí, quer saber? Então, você vai olhar esse mapa lá do Brasil na internet, aí você vai comparar com esse mapa do livro de vocês, tá? E aí você vai ver onde as setas estão chegando, tá? E aí a gente descobre que a maior parte, né, dos negros trazidos para o Brasil, eles chegaram aonde? Nas regiões, é o número 3, né? Eles chegaram, página 25, número 3. Eles chegaram nas regiões Nordeste e Sudeste. Tá bom? Então, é isso daí, tá? Mas, gente, vai lá, consulta o mapa Brasil Regional, tá? Numa próxima oportunidade eu vou colocar para vocês o Brasil Regional, mas no momento consulte lá, tá? Aí, vamos voltar agora para nossa apresentação aqui, ó. Aí que eu respondi a número 3 no quadro para vocês. Agora, vamos ver a número 4. Então, aí pede para reunir e isso não vai acontecer. Nós vamos fazer, vocês fizeram com as famílias de vocês, agora nós vamos fazer a correção. Então, gente, olha, era para vocês observarem a imagem que está na página 18. Então, deixa eu voltar para minha tela aqui para me mostrar para vocês a página 18. Ó, página 18, essa imagem aqui, ó, que nós vamos observar para responder, viu? Então, vamos lá. O que pede sobre essa imagem aí, olha? Descreva os elementos da imagem, né? Então, gente, número 4, letra A. É você falar o que, né, você ver na imagem. Então, o que a gente vê nessa imagem? A gente vê a grande quantidade, né? A gente está vendo ali na imagem uma grande quantidade de pessoas aglomeradas. Aglomeradas em um mesmo compartimento. Mesmo compartimento. Que você também pode falar que é no mesmo local, tá? Não tá errado não, viu?
A pouca roupa. Né? Eles estão com os trajes deles, né? Eles estão com pouca roupa. Dos escravos. No caso, né? Depois, a desolação. Aí, no caso, a gente vai falar até mesmo o que você vê no rosto das pessoas ali, né? A desolação. Deixa eu ver se tá aparecendo. Ah, tá. Na face de algumas pessoas. Aparecendo. Ah, tá. De algumas pessoas. As correntes nos pés. O que mais que a gente observa lá? Tem outras coisas. Vamos pôr um etc aqui, né? Porque não termina só aí, não. Isso aí é uma coisa, um pouco daquilo que a gente pode observar. Tem muito mais que a gente pode estar descrevendo, tá bom? Então, se você descreveu outras coisas que eu não tenha colocado aqui, não quer dizer que o seu esteja errado, tá certo? Aí, gente, olha, como vocês imaginam que eram os viajantes no navio negreiro. Então, vou ter que apagar aqui. Peraí, deixa eu dar um, né, para quem for consertar aí. Agora, deixa eu apagar para a gente poder fazer a letra B. Aí, olha bem, imagina como eram as viagens nos navios negreiros, né, gente? Era uma coisa horrorosa, né? Porque as condições eram desumanas, inadequadas, insalubres, tudo de ruim tinha ali, né? Doenças, tá? Porque acabava que, né, se um tinha uma diarreia, isso pela forma que eles estavam ali amontoados, passava para o outro, não tinha como, né? Vírus, bactéria, tudo que podia existir, né? Eles pegavam, entendeu? Então era uma viagem terrível, tá? Então vamos ver, ó, sobre são condições inadequadas, né? Nossa, não tinha a menor condição. É muito desumano. É por isso que a gente não pode deixar isso se repetir na história da humanidade, né? A gente tem que estudar a história para saber o que aconteceu no passado, para a gente corrigir o presente e melhorar o nosso futuro, não retroceder, né? Não voltar a estaca zero, né? Então, agora o número 5. Porque os deslocamentos de africanos para o Brasil a partir de 1500 é chamado de forçado. Então, gente, olha, os africanos trazidos para o Brasil à força para trabalhar como escravos. É por isso que é chamado de forçado. Ninguém foi lá na África e chegou lá e falou assim: aqui, gente, ó, alguém quer ir trabalhar no Brasil? Ó, lá vai ter carteira assinada, casa própria, vocês vão poder comprar em shopping, né? Comprar o arroz, o feijão de vocês, vai ter salário. Não, não teve isso. Chega lá e pega o cidadão, amarra ele, né? E
traz, ele põe castigos corporais nele e fala, você vai trabalhar, se você não trabalhar, não produzir, né, do jeito que eu quero, né, para me sustentar, né, você vai sofrer mais castigos. Era nessa base. Né? Então, por isso, gente, que nós temos que desmistificar algumas falas que a gente escuta no nosso dia a dia, como, por exemplo, chamar a pessoa de vagabundo, que não quer trabalhar, né? Isso daí é coisa que vem lá da época dos escravos, porque a força de trabalho que levantou, ergueu esse país, foi a força de trabalho dos negros, no início. Não quer dizer que os brancos não trabalham, não isso. Hoje não é isso, gente. Mas o trabalho pesado, força e sem remuneração, lá atrás, foram os negros que fizeram. E a luta deles não era porque eles não queriam trabalhar, para ser chamado de vagabundo. Não é isso, não. Eles queriam, sim, né, ser remunerados. Era isso. Vocês estão entendendo a coisa? Né? Já que estava aqui, não tinha como voltar para a África, então vamos trabalhar, né? Vamos receber um salário para a gente dar vida digna para as nossas famílias, né? Ter um pedacinho de terra para plantar, né? Porque naquela época nem shopping existia, né, gente? Então, aí, para poder plantar, né? Para poder colher, viver dignamente. Por quê? Até para comer a coisa era limitada, né? Tanto é que eles inventaram a feijoada, que eram os restos, né, que sobravam lá dos patrões, né? Aí, o feijoada é bom, né, gente? Ô, delícia, inventaram uma coisa muito boa, certo? Então, olha bem. Por quê? Número 5. Porque os africanos foram trazidos para o Brasil à força. E trazido à força para trabalhar. Aí, ó. Trabalhar como escravos. Viu, gente? Estudar é importante. Tá vendo como que é importante a gente estudar, saber do que aconteceu, sabe? Pra gente entender, né, a nossa realidade hoje, viu? E não sair assim julgando as pessoas, condenando, né? A gente tem que saber o que tá acontecendo pra gente poder entender, né? E não é fácil não, mas a gente consegue. Com a ajuda de Deus a gente consegue. Aí a nossa revisão termina aqui, né? Amanhã eu volto com geografia, viu? Pra gente terminar a semana. E tem aula online também amanhã, né? Nós vamos ter aula online. Gente, fica com Deus, um beijo e até amanhã.